As melhores amigas de Michele, Paula e Raquel, não gostavam do Dia dos Namorados. Michele suspeitava que era simplesmente porque nenhuma delas tinha um homem amado para lhes dar presentes e declarar seu amor. Nem Paula nem Raquel eram casadas ainda, suas vidas pessoais não iam bem, mesmo sendo bastante atraentes. Michele sinceramente desejava felicidade a elas e acreditava que um dia encontrariam seu homem ideal, assim como ela encontrou Carlos. Michele e Carlos estavam casados há 5 anos, e cada dia com Carlos era um verdadeiro feriado para Michele. A única coisa que ofuscava sua alegria era a ausência de filhos. No início, eles não se preocupavam com isso, pois eram jovens, apaixonados e felizes juntos. Um filho não se encaixava em seu mundo ideal, e eles não tinham pressa em ter um. Mas então a família de Carlos começou a insinuar que estavam esperando um jovem herdeiro. Carlos Gomes vinha de uma família conservadora que honrava as tradições dos ancestrais e acreditava que o principal propósito de uma mulher na vida era a maternidade. Minha querida, estamos ansiosos pelo nascimento do nosso primeiro neto, o herdeiro da família Gomes, sua mãe dizia com frequência. No início, Michele tentava rir disso. E se for uma menina, o que vocês vão fazer? Vão renunciar à neta? Perguntava. A testa de sua sogra se franzia de preocupação. Que bobagem, Michele. Claro que amaremos uma neta também. Mas entenda, precisamos de um sucessor para o nome da família, um novo Gomes para assumir os negócios da família no futuro. Esse tipo de conversa era estranho e alheio para Michele. Por que as meninas não podiam administrar um negócio? E como era possível planejar se seria menino ou menina? Mas ela evitava conflitos com desculpas vagas. Gradualmente, as insinuações sobre um neto se tornaram mais intrusivas. Quando Michele e Carlos visitavam seus pais para o tradicional almoço de domingo, todos os parentes imediatamente examinavam a figura de Michele. Se alguém achava que ela havia engordado um pouco, começavam a parabenizá-la. Carlos, Michele, vocês finalmente decidiram nos fazer felizes. Que notícia maravilhosa! Ela tinha que explicar, envergonhada, que não havia gravidez, e então via os rostos desapontados de seus sogros. Carlos não aguentava mais. Michele, disse ela um dia, por que não temos realmente um bebê? Consegue imaginar como eles serão lindos e gloriosos, assim como você? Michele sorriu. O entusiasmo de seu marido por um futuro filho a tocou e comoveu. Não é um pouco cedo? Ela perguntou com dúvida. Acabei de me formar na universidade. Queria procurar um emprego, me realizar na profissão. Por que você iria querer fazer isso? Carlos ficou genuinamente surpreso. Você se formou e isso é o suficiente. Você não precisa trabalhar. Eu ganho o suficiente para sustentar minha família. Meu pai, meus irmãos e eu temos uma empresa bem-sucedida e lucrativa. Bem, não é só uma questão de ter dinheiro suficiente, disse Michele. Eu quero ser independente, sentir que valho alguma coisa. Bobagem, disse Carlos, despreocupado. Eu já sei que você é uma garota inteligente e boa. Por que você precisa provar algo a alguém? Se precisar de mais dinheiro, ficarei feliz em te dar mais. Michele ficou constrangida. Você já me mima demais. Fico sem graça, você gasta tanto comigo. Carlos franziu a testa. Sem graça? Deixe que aqueles perdedores que não podem proporcionar à sua mulher tudo o que ela quer se sintam sem graça. Acredite em mim, eu posso bancar. Então não diga não. Você não precisa trabalhar. O negócio de uma mulher é manter o fogo aceso no lar da família. Sim, você nem me deixa fazer o serviço doméstico, Michele riu. Você contratou uma empregada para mim. Manter o lar da família não significa que você tenha que rastejar de manhã até a noite com um esfregão e um aspirador, disse Carlos, beijando sua esposa ternamente. É suficiente que você cozinhe. Você cozinha muito bem. No final, Michele cedeu aos pedidos de seu marido e desistiu da ideia de trabalhar. Agora ela realmente vivia para seu próprio prazer. Ia às compras, visitava salões de beleza, ia à piscina e à academia, fazia passeios e se encontrava com amigos. Tudo estava perfeito em sua vida, exceto que, por algum motivo, ela não conseguia engravidar. No início, Carlos a tranquilizava, dizendo que não havia nada com que se preocupar e que tudo se resolveria por si só.
No entanto, mês após mês se passava, e a tão esperada gravidez não vinha. Michelle persuadiu Carlos a fazer exames, mas os testes não revelaram nenhum problema. Relaxe e deixe a situação fluir, aconselhou o médico. Tudo acontecerá exatamente quando for a hora. No entanto, um ano se passou, depois um segundo, então um terceiro, e agora Michelle e Carlos celebravam seu 5º aniversário de casamento, mas ainda não tinham filhos. Os parentes de seu marido começaram a olhar com desagrado. Michelle fingia não notar esses olhares, mas à noite ela mordia os lábios e chorava de ressentimento. Era culpa dela que ela e Carlos não pudessem ter um filho? Às vezes, um pensamento covarde vinha à sua cabeça: e se ele me deixar? E se ele encontrar uma mulher saudável e fértil e ela lhe der um monte de bebês? No entanto, Michelle imediatamente se envergonhava por tais pensamentos. Os médicos não encontraram nenhum problema em seu corpo, o que significava que o problema não era com ela. Então, a única coisa que restava a fazer era esperar, ter esperança e acreditar. Michelle se lembraria daquele 14 de fevereiro pelo resto de sua vida. Todas as lojas, centros comerciais e até as barracas de rua estavam cobertas de rosas vermelhas. Balões em forma de coração, ursinhos de pelúcia fofos e corações de pelúcia eram vendidos em todo lugar. Carlos tinha muito trabalho para fazer no escritório naquele dia, então ele e Michelle passariam um feriado separados pela primeira vez em 5 anos. Michelle ligou para suas amigas e as convidou para um restaurante. Acabou que tanto Paula quanto Raquel estavam livres naquele dia, então aceitaram alegremente seu convite. Enquanto comiam macarrão com frutos do mar e ravioli com queijo e espinafre, bebendo prosecco gelado, as garotas começaram uma discussão sobre o Dia dos Namorados. Deveria ser considerado um feriado? Paula e Raquel diziam que não era um feriado de forma alguma, porque o amor verdadeiro não requer uma data especial no calendário. Michelle argumentava que para pessoas apaixonadas, era apenas um motivo adicional para agradar sua alma gêmea, e não havia nada de errado nisso. Então por que você está sentada em um restaurante conosco em um feriado tão maravilhoso e romântico, e não com seu precioso Carlos? Paula perguntou com irritação. Michelle não gostou de seu tom. Parecia que os olhos de sua amiga estavam exultando, como se ela estivesse feliz que Michelle estivesse sozinha hoje. No entanto, ela se proibiu de pensar mal de Paula e respondeu o mais calmamente possível: Carlos tem muito trabalho hoje. Ele está assinando um contrato importante e ficará no escritório até a noite. Mas não se preocupem conosco, disse ela. Vou compensar hoje à noite. Vou fazer um jantar romântico à luz de velas seguido de uma massagem erótica. Paula fez uma careta como se estivesse comendo um limão e cobriu os ouvidos com as mãos de forma desafiadora. Não quero saber nada disso, declarou. Tenha a bondade de guardar esses detalhes íntimos para si mesma. Michelle viu que ela estava claramente chateada e, portanto, baixou o olhar para seu prato e pegou um ravioli com o garfo. Paula cheirava a algum perfume doce, de repente, Michelle sentiu uma náusea subindo em sua garganta. Ela tampou a boca com um guardanapo, murmurou algo incompreensível e passou um quarto de hora no banheiro. Quando ela voltou à mesa, Raquel perguntou preocupada: Como você está? Estou apenas um pouco indisposta, disse Michelle pensativa. Paula olhou para sua amiga, apertando os olhos com suspeita. Escute, você está grávida por acaso? Eu não sei, Michelle murmurou, com medo de acreditar, para não se alegrar em vão. Terei que comprar um teste de gravidez e verificar. Provavelmente vou para casa. Sem ofensa, mas vocês podem continuar sem mim. Raquel parecia genuinamente chateada, mas Paula nem tentou segurá-la. No caminho, Michelle comprou vários testes de uma vez e em casa ela correu para o banheiro sem nem trocar de roupa. Todos os testes, um após o outro, mostraram uma segunda linha clara e nítida. Não podia haver mais dúvidas. Ela logo se tornaria mãe. Michelle sentou na borda da banheira, inundada de lágrimas de alegria, e não podia acreditar no que estava acontecendo. Como ela estava feliz! A princípio, ela queria ligar imediatamente para seu marido para deixá-lo feliz também, mas então pensou corretamente que tais notícias não deveriam ser contadas por telefone, mas olhando diretamente em seus olhos. Carlos merecia saber pessoalmente. Mas como ela poderia esperar até que ele voltasse do trabalho à noite? De repente, ocorreu a ela: e se ela surpreendesse Carlos? Ela deveria ir direto ao seu escritório e fazê-lo feliz.
Michelle sorriu sonhadora, imaginando como Carlos ficaria feliz. Ela arrumou-se apressadamente, trocou de roupa, refez a maquiagem, penteou o cabelo, borrifou um pouco de perfume no pulso e chamou um táxi. Dentro do táxi, tudo estava literalmente cantando e exaltando de alegria. O táxi a levava pela cidade noturna. Michelle olhava pela janela, sorrindo distraidamente de vez em quando colocava a palma da mão sobre sua barriga ainda plana. O escritório estava vazio, apenas a luz de Carlos estava acesa na janela. Bem, isso era muito típico dele, ficando até tarde quando todos os funcionários já tinham ido embora há muito tempo e trabalhando até a exaustão. Melhor ainda, eles não seriam perturbados. O guarda olhou para Michelle com surpresa. "Sou a senhora Gomes", ela explicou. "Você não se lembra de mim? Eu costumava vir aqui muito." "Eu me lembro", disse o guarda, mas seus olhos estavam se movendo estranhamente. "Tem certeza de que o senhor Gomes está esperando por você? Você o avisou que estava vindo?" "Na verdade, eu sou a esposa dele", Michelle se ressentiu. "Não preciso avisá-lo e pedir permissão. Deixe-me passar." E sem dar uma segunda olhada ao guarda, ela se moveu em direção ao elevador. Cara estranho. Terei que contar a Carlos sobre seu comportamento desagradável, ela pensou. O elevador a levou silenciosamente até o 7º andar, onde ficava o escritório. Seus saltos ressoaram pelo corredor vazio. Ardendo de impaciência, Michelle empurrou a porta da recepção e entrou. A mesa da secretária estava vazia, e a porta do escritório de seu marido não estava completamente fechada, com uma fina faixa de luz brilhando por baixo dela. Também estranhamente, Michelle captou os sons abafados de música, e não era o tipo de rock que Carlos gostava. Não, era alguma melodia romântica doce, da qual seu marido sempre ria. Michelle também achou que ouvia uma risada de mulher. Um arrepio correu por sua espinha. Por algum motivo, ela se sentiu inquieta. Ela não entendia, não percebia do que tinha medo, mas ainda assim congelou na frente da porta do escritório de seu marido, com medo de abri-la. Finalmente, reunindo coragem, ela empurrou a porta e entrou. O cheiro doce, quase enjoativo de perfume e champanhe atingiu seu nariz, e Michelle percebeu que esse perfume era familiar para ela. Muito familiar. Há apenas algumas horas, ela estava em um restaurante com suas amigas, e Paula cheirava exatamente assim. Aquele mesmo perfume. Ela focou o olhar no casal no escritório, que estava tão absorto no outro que nem sequer havia notado a chegada de Michelle. Seu marido tinha os olhos fechados em êxtase, e em seu colo. Michelle piscou algumas vezes, depois apertou os olhos e os abriu novamente, mas a cena não desapareceu. Cabelos loiros familiares, um vestido escarlate que revelava as costas. Ela reconheceria aquele cabelo entre mil, e o vestido. Este vestido Michelle tinha visto em Paula no restaurante. Um suspiro ou gemido escapou de sua garganta por desamparo e choque. Carlos estremeceu e abriu os olhos. A loira em seu colo olhou para trás com medo. Era de fato Paula, mas Michelle se recusava a acreditar em seus olhos. Como isso poderia ser possível? Poderiam duas das pessoas mais próximas e queridas feri-la tão profundamente? Poderiam trair sua confiança, seu amor, sua amizade? Os olhos de Carlos se arregalaram em choque ao ver sua esposa, mas no olhar de Paula havia um triunfo e um deleite mal disfarçados. Era como se ela estivesse emocionada com a situação e feliz que Michelle os tivesse pego. "Como você pôde?", Michelle conseguiu dizer, incapaz de tirar os olhos da mão de seu marido, que ainda acariciava a coxa de Paula. O marido finalmente voltou um pouco a si. "Michelle", ele disse. "Michelle, vou explicar tudo para você agora." Não é o que você pensou." Paula, por outro lado, piscou docemente como um gato que tinha comido muito creme de leite e ronronou languidamente. "Feliz Dia dos Namorados para você, querida amiga." "Por quê, Paula? Por quê?", Michelle perguntou baixinho. Paula estreitou os olhos com raiva. Ela não se parecia mais com um gato, mas como uma pantera se preparando para atacar. "Por quê?" "Talvez porque nem todas as coisas boas devam ir apenas para você. Você não é o centro do universo, querida. Você tem que compartilhar o que tem, especialmente se você o conseguiu imerecidamente." "Imerecidamente?" "Compartilhar", Michelle repetiu em choque e descrença.
Você percebe o que está dizendo? Eu deveria compartilhar com você meu próprio marido? Não escute, Michele, seu marido empurrou bruscamente Paula, que ainda estava descaradamente se aninhando contra ele. Não foi como ela diz. Não acredite em uma palavra do que ela diz. É tudo culpa dela. Eu não quis nada disso. Paula riu tilintante, como se sinos de prata estivessem tocando. Mas eu pude sentir muito bem o quanto você não queria. Calha a boca, Carlos sibilou, olhando para ela com ódio. Calha a boca e saia daqui agora. Uau, Paula estava francamente divertida. E apenas 5 minutos atrás você estava me dizendo algo completamente diferente. Ela então imitou magistralmente a entonação de Carlos. Você é fogo, baby. Você me deixa louco. Você é tão gostosa. Michele estava chocada. Será que ela merecia ficar ali e ouvir toda essa sordidez? Virando-se, ela saiu correndo do escritório e quase correu pelo corredor. Para longe daqui. A julgar pelo estrondo e barulho, seu marido correu atrás dela, derrubando tudo em seu caminho, mas ela conseguiu entrar no elevador e apertar o botão antes que Carlos a alcançasse. Ela conseguiu ver seu rosto confuso através das portas se fechando e mal conseguiu se conter para não dizer sarcasticamente: abotoe as calças, herói amante. Na verdade, não era nada engraçado. Era bravata beirando o desespero. Em algum lugar nas profundezas de sua alma, Michele já entendia que todo o seu mundo aconchegante e familiar havia desmoronado, despedaçado em cacos. Mas em seu coração, ela ainda não podia aceitar e entender o que havia acontecido. Carlos a havia traído. Seu amado marido, em quem ela confiava com toda a sua alma. Paula a havia traído. Sua melhor amiga, que estivera ao seu lado por tantos anos, com quem Michele havia compartilhado seus segredos e sonhos. O elevador chegou ao primeiro andar e parou. Michele saiu voando do elevador e passou correndo pelo guarda atordoado. Sua mente pensou rapidamente, mas ele tentou me impedir, e então ele sabia o que estava acontecendo no escritório. Claro que ele sabia. Ele sabia que não havia mais ninguém no prédio além de Carlos e Paula. Não é tão difícil juntar 2 mais 2. Saindo para a rua, Michele, hesitante, correu até a esquina do prédio e se escondeu ali. Ela suspeitava que Carlos correria atrás dela e não queria encontrá-lo. Suas suspeitas foram confirmadas. Logo ela ouviu o som da porta se abrindo, passos e uma voz alta: Michele. Michele. Onde você está? Ela se pressionou mais contra a parede, tentando se fundir com a escuridão. Seu marido andou de um lado para o outro na calçada por um tempo, tentando descobrir para onde Michele tinha ido. Foi então que seu celular vibrou. Michele estremeceu de surpresa, cobrindo-se de suor frio. O nome de Carlos estava no visor. Que sorte que o som do telefone estava no mudo. Carlos ligou e ligou e ligou. Michele olhou fixamente para a tela do telefone, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Finalmente, quando seu marido discou seu número mais uma vez, ela não aguentou e rejeitou a chamada, então enviou o número para a lista negra sem hesitar. As ligações pararam. Carlos andou de um lado para o outro na rua por mais um tempo, então, frustrado, voltou para o escritório. Será que Paula ainda está lá? Michele pensou. O que ele dirá a ela? A julgar pelo tom com que ele falava com ela, ele não se importava muito com ela. Oh, pare com isso. Estou fazendo desculpas para ele? Não importa como ele se sente em relação a Paula, isso não muda o fato de que ele me traiu. Não há como saber há quanto tempo eles estão se encontrando às escondidas. E se esta não for a primeira vez? Michele, olhando para trás de vez em quando, caminhou apressadamente pela rua, ansiosa para ficar o mais longe possível do escritório. Ela se perguntava para onde ir. Não podia ir para casa. Pensando um pouco mais, ela digitou o endereço de Raquel no aplicativo de táxi. Mais precisamente, agora estava se revelando ser a única opção. Enquanto esperava o táxi, ela ligou para Raquel para não aparecer de surpresa. Raquel, você está em casa? Ela perguntou. Posso ir para sua casa agora? O que houve? A mulher ficou alarmada. Não tenho certeza, Michele suspirou. Vou chegar e te contar. Sua amiga a recebeu na porta, parecendo pálida e confusa. Michele, o que aconteceu?
Me diga, você brigou com Carlos? Não foi uma briga, Michelle balançou a cabeça e abraçou os próprios ombros. Ele me traiu. Nossa, Michelle murmurou. Isso não é tudo, Michelle sorriu tristemente. Você sabe com quem? Com Paula. Você consegue imaginar? Fui ao escritório e peguei aquele casal doce lá. Raquel reagiu de forma estranha. Ela se virou, escondendo os olhos e mordendo os lábios com excitação. Espere um minuto, Michelle olhou com desconfiança para sua amiga. Você sabia sobre meu marido e Paula? Raquel assentiu levemente. Michelle ofegou em choque e indignação. Sabia e ficou em silêncio? Como você pôde? Traidora. Pensei que pudesse confiar pelo menos em você. Parece que não tenho mais amigas. Nenhuma. Michelle estava quase chorando agora. Raquel levantou a mão com a palma para frente, como se estivesse se defendendo. Espere, não tire conclusões precipitadas. Sim, eu sabia sobre isso, mas isso não significa que eu apoiava Paula ou aprovava suas ações. Pelo contrário, eu a envergonhei e tentei dissuadi-la. Michelle se contorceu e balançou a cabeça. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela sussurrou. Oh, pelo que sei, acabou de começar hoje, Raquel rapidamente retrucou. Michelle suspirou. Você está dizendo isso agora deliberadamente para me confortar? Não, Raquel. Não importa para mim se a traição aconteceu muitas vezes ou apenas uma. O principal é que aconteceu. Mesmo uma vez é suficiente para mim. Raquel ficou em silêncio por um tempo, organizando seus pensamentos, e finalmente começou a falar. Paula ficou completamente fora de controle por inveja de você. Ela realmente enlouqueceu. Ela ficava dizendo como era injusto que algumas pessoas conseguissem tudo e outras nada. Ela tinha ciúmes de você quando você conheceu Carlos, quando você nos contou como ele era bonito, quando ele te dava presentes e flores. Ela frequentemente me dizia que Carlos logo te deixaria. Ela tinha certeza que homens quentes como Carlos precisam de mulheres mais brilhantes e selvagens, e que você é simples e descomplicada demais para ele. Ela te chamava de ratinho cinzento, patinho feio. Ela dizia que você não merecia um cisne tão bonito. E quando Carlos te pediu em casamento e você nos mostrou o anel de noivado que ele te deu, ela te odiou. Michelle apertou as têmporas com os dedos. Sua cabeça estava explodindo com as novas informações. Como aceitar que sua melhor amiga odiava todos esses anos? Por que você não me disse nada? Ela perguntou baixinho para Raquel. Por que você deixou que eu aquecesse uma cobra em meu peito? Raquel deu de ombros, impotente. Francamente, eu esperava que ela superasse isso e se acalmasse. Mas às vezes a inveja faz uma pessoa se perder. Eu acreditava que Paula não estava completamente perdida por natureza. Sim, ela tinha ciúmes, mas nunca mostrou isso para você. Eu nunca pensei que ela se proporia a destruir seu casamento. E ela decidiu destruí-lo. Sim. Hoje, quando estávamos sentadas no restaurante e você se sentiu mal e saiu, Paula imediatamente suspeitou que você estava grávida. Você chamou um táxi e ficamos só nós duas. Ela bebeu o resto do vinho e então simplesmente enlouqueceu. Ela disse todo tipo de coisa maldosa sobre você. Eu tentei pará-la. Era difícil para mim ouvir isso. Raquel soluçou. Mas ela continuava falando sem parar, dizendo como você tem sorte merecida novamente. Se você realmente estiver grávida, Carlos vai te amar e cuidar de você ainda mais do que antes. Além disso, os pais dele há muito sonham com netos. Você mesma mencionou isso. De qualquer forma, Paula percebeu que, apesar de suas previsões, Carlos não ia te deixar. Raquel balançou a cabeça. Então ela se lembrou que Carlos estava no escritório agora e me disse que precisava resolver um assunto. Claro que tentei dissuadi-la, envergonhá-la, lembrei-a da amizade de longa data de vocês, que você não merecia uma atitude tão mesquinha. Ela apenas sorriu para mim e saiu do restaurante. Michelle, eu sinto muito mesmo. Eu também sinto muito, Michelle murmurou. Eu gostaria de ter visto a verdadeira face dela antes. Aquela escória que de repente fingiu ser minha amiga por tantos anos. Lágrimas escorreram por suas bochechas novamente.
Raquel abraçou Michele, apertou-a contra si e começou a acariciar seu cabelo afetuosamente. Bem, Michele, não chore. Ela não vale uma única lágrima. Nenhum dos dois vale. Michele fungou. Nem Paula, nem Carlos. Me diga, você está mesmo grávida? Raquel perguntou. Michele assentiu. Sim, fiz vários testes, todos positivos. Foi por isso que fui ao escritório de Carlos, para deixá-lo feliz, para surpreendê-lo. E no final, eles me surpreenderam. Bem, acalme-se, Raquel balançou a cabeça. Então você, na sua condição, não deve ficar nervosa. Não é bom para o bebê. Não haverá bebê, Michele respondeu languidamente. Não vou ter um filho de um traidor. E Carlos ainda não sabe, Raquel perguntou. E ele não vai descobrir. Vou interromper a gravidez e não vou contar nada a ele. E depois vou entrar com o pedido de divórcio. Com as palmas pressionadas contra as bochechas, Raquel olhou para sua amiga horrorizada. Mas ainda é um ser humano. Ainda não é um ser humano, Michele objetou teimosamente, tentando não pensar na criança dentro dela. Ela simplesmente se proibiu de pensar nisso. Caso contrário, ela poderia mudar de ideia. E mesmo assim, por favor, não tome uma decisão apressada, Raquel olhou para sua amiga implorando. Este é um passo sério. Você não sabe exatamente o que aconteceu entre Carlos e Paula. Talvez nem tenha chegado à coisa principal. Eles só se agarraram um pouco, e só isso. E então você chegou e os assustou. Michele balançou a cabeça, olhando para Raquel com sincera surpresa. A traição não é apenas um ato físico. O fato de Carlos estar pronto para me trair com Paula, que ele teria ido mais longe se não fosse por minha aparição, para mim, já é traição. A traição vem primeiro da mente, você entende? Não, mas eu realmente tento entender, Raquel admitiu com um suspiro. E se Carlos pedir perdão? Você não o perdoará? Michele balançou a cabeça. Claro que não. Quem trai uma vez, trairá duas vezes. Nunca mais serei capaz de confiar nele. Nunca mais serei capaz de olhar para ele com o mesmo amor e ternura. Nunca vou esquecer o que ele fez. Mesmo se ele realmente se arrepender. Mesmo se ele realmente se arrepender, Michele assentiu. Caso contrário, eu simplesmente não conseguirei. Não serei capaz de superar a mim mesma e meu orgulho. Oh, querida, Raquel suspirou. Espero que você saiba o que está fazendo. Mas acho que você está cometendo um grande erro. Talvez eu esteja, Michele assentiu. Mas não posso fazer de outra maneira. Caso contrário, não serei mais eu mesma. Raquel suspirou novamente. Então, o que você vai fazer agora? Michele sorriu incerta. Para começar, esperar até amanhã. A noite é uma boa conselheira. Você não vai me expulsar, vai? Posso ficar na sua casa esta noite? Claro que pode, Raquel assentiu. Vou preparar uma cama para você no sofá. Você vai jantar? Não, obrigada. Só quero tomar um banho e ir dormir. Depois de toda essa agitação, mal consigo ficar de pé. Tudo bem, então vou pegar uma toalha limpa e uma camiseta para você trocar. Você encontrará uma escova de dentes nova e lacrada no armário do banheiro. Obrigada, Raquel, Michele quase chorou com esse cuidado e apoio sinceros. O que eu faria sem você? Ela ficou debaixo do chuveiro quente por muito tempo, apertando os olhos fechados e expondo o rosto aos jatos fortes. A água escorria com a espuma do sabonete e os pensamentos ruins. De repente, pareceu a Michele que nada terrível havia acontecido. A vida não tinha acabado. E daí se seu marido a traiu? E daí se ela está grávida? Ela vai lidar com ambos os problemas. Ela vai conseguir totalmente. Ela vai sobreviver. De repente, ela pensou ter ouvido Raquel chamando por ela. Ela abriu a porta do banheiro e quis perguntar novamente, mas imediatamente percebeu seu erro. Raquel estava falando com alguém ao telefone. Não, Carlos, não. Estou te dizendo que isso não é uma boa ideia, ela pronunciou um pouco irritada. Sim, Michele está aqui, mas ela não quer te ver agora.
Ela está muito magoada, você sabe. Bem, claro que eu quero que vocês se reconciliem, mas você não pode se apressar nesse assunto. Você só pode estragar tudo. Michelle está cansada, exausta. Ela vai dormir. O quê? Você quer vir amanhã e falar com ela? Por favor, venha. Que horas? Vamos fazer cedo, logo de manhã, para que ela não tenha tempo de ir a lugar nenhum. Ok, Carlos. De nada. Tchau. Ela encerrou a conversa e só então notou Michelle parada na porta, enrolada em uma toalha, com o cabelo molhado e os olhos incrédulos, cheios de dor. Por quê? Michelle sussurrou. Por que você disse a ele onde eu estava, Raquel? Eu vim até você de propósito para que ele não me encontrasse. Eu confiei tanto em você. Esperava que você me apoiasse, e você me entregou para ele logo de cara. Traidora. O rosto de Raquel se contorceu com uma careta de dor. Não diga isso, Michelle, por favor. Eu não quis. Você não quis, mas disse a ele. Michelle sorriu incrédula. Ele adivinhou sozinho que eu estava com você? Ele ligou e perguntou diretamente. Você simplesmente não pôde mentir para ele? Mas eu não contei nada por mim mesma, Raquel se defendeu. Michelle fechou os olhos cansada e se apoiou no batente da porta. E sobre a gravidez? Você contou a ele sobre a gravidez também? Raquel rapidamente balançou a cabeça. Não, claro que não. Nenhuma palavra, nenhuma dica, nem meia dica. Bem, obrigada por isso, Michelle exalou. O que ele queria? Ele queria vir aqui agora mesmo, certo? Sim, mas eu disse que seria melhor fazer isso de manhã, depois que você tivesse descansado, Raquel explicou. Michelle não pôde deixar de ironizar. Uau, você é tão atenciosa. Raquel cobriu o rosto com as palmas das mãos e soluçou. Me perdoe, Michelle. Sinto muito. Eu realmente não quis te entregar. É que aconteceu assim. Você conhece seu marido, ele sabe como fazer uma conversa. Ele é o mestre da conversa, Michelle balançou a cabeça. E o que você vai fazer agora? Raquel perguntou timidamente. Vou embora agora mesmo, Michelle bufou. Não quero que ele me pegue aqui. Raquel ofegou alarmada. Você está indo embora agora, no meio da noite? Pelo menos espere até de manhã. Sim, para ser pega logo de cara por Carlos, Michelle sorriu. Não, obrigada. Ainda mais razão para ele desobedecer você e vir agora mesmo. E para onde você vai? Raquel perguntou alarmada. Michelle balançou a cabeça. Não, sinto muito. Não vou te dizer. Não quero que você acidentalmente conte a Carlos de novo. Sua amiga abaixou a cabeça culpada. Mas eu realmente não quis. Michelle assentiu. Eu acredito em você. É por isso que quero ter certeza de que não faça isso de novo de propósito. Agora me dê o secador de cabelo, por favor. Preciso secar meu cabelo e vou embora. Saindo para a escuridão da noite da casa de sua amiga, Michelle congelou confusa. E agora? Ela poderia, é claro, ir para um hotel. Havia dinheiro suficiente em seu cartão, mas por algum motivo ela não queria ficar no conforto das paredes de outra pessoa. Respirando fundo, Michelle decidiu ir para a casa de sua mãe. Agora, então, ela tinha que se preparar para conselhos não solicitados e para julgamentos. Sua mãe sempre tinha sido excessivamente rígida com ela e constantemente a criticava, pensando que assim só a estava tornando melhor. Michelle não ficaria surpresa se sua mãe a culpasse, não Carlos, pela traição. E daí, ela pensou. É bem possível que ela diga que era necessário segurar o homem com mais força, prestar mais atenção nele, agradá-lo, não se deixar ir. E os temores de Michelle se justificaram. Ela se arrependeu de sua decisão de vir quase no momento em que seu pé cruzou a soleira do apartamento de sua mãe. Bem, finalmente você apareceu, exclamou sua mãe, acenando com as mãos. E onde diabos você esteve todo esse tempo? O que você quer dizer? Michelle ficou surpresa. Você estava me esperando? Claro que eu estava esperando. Há muito tempo. Desde que meu querido Carlos me ligou e me contou as novidades.
Que novidades? Michelle perguntou cautelosamente, um pouco confusa. Se sua mãe estava ciente da infidelidade de seu genro, por que ela o estava chamando de meu querido Carlos? Que você não está em casa, que está vagando por aí no meio do nada e não está atendendo às ligações dele, disse a mãe, em tom de julgamento. Ele está ficando louco lá, coitadinho. Ele está exausto de preocupação. Michelle franziu o nariz. O pobre Carlos não te contou o motivo pelo qual eu saí de casa e não quero voltar? Ele contou, a mãe assentiu. E eu quero te dizer, querida, que você é uma completa tola. Michelle ficou atordoada com tal declaração. Obrigada, ela murmurou confusa. Não seja sarcástica. Realmente, você deveria agradecer à sua mãe. Quem mais senão eu vai te dizer a verdade? Que verdade, mãe? O que você quer dizer? Que homens como seu Carlos não se encontram na rua, disse a mãe solenemente. E é uma verdadeira estupidez jogá-los fora, só para você saber, acrescentou a mãe. Michelle arregalou os olhos em choque. Na verdade, eu peguei ele com Paula em uma situação muito inequívoca. E daí, a mãe colocou as mãos na cintura enquanto continuava a olhar com raiva para sua filha. Michelle não podia acreditar em seus ouvidos. Então, para você, o que aconteceu é normal? Não é normal, mas não vejo nada horrível ou ultrajante, os lábios da mãe se apertaram. Milhões de mulheres passam por esse tipo de coisa todos os dias, mas nem toda mulher foge de seu marido por causa de sua fraqueza. Especialmente de um marido assim, que tira o pó dela. Michelle sentiu vontade de cobrir os ouvidos com as mãos. O que você está dizendo, mãe? Você está justificando o ato vil de Carlos chamando-o de fraqueza? Por que fraqueza? A mulher levantou a voz. Foi Paula quem o pegou. É, e ele é um anjinho inocente, nada a ver com isso, Michelle balançou a cabeça. Mãe, não acredito que você está me dizendo isso. Você, que, pelo contrário, deveria estar do meu lado nesta situação. Do lado da sua própria filha. Eu já estou do seu lado, sua mãe se ressentiu. Claro que desejo o seu bem, minha querida, e estou muito triste em ver você arruinar seu casamento feliz e sólido com suas próprias mãos. Você acha que é fácil viver sozinha? Eu te criei sozinha, sem marido, e agora você tem um marido assim. Ele se preocupa não só com você, mas também comigo, a sogra dele. Todo ano ele me manda para o mar, para os melhores hotéis, para garantir que eu tenha umas boas férias. Ele comprou você, Michelle riu amargamente. Comprou você com seus presentes, essas viagens para o mar, discursos lisonjeiros. Você está disposta a fechar os olhos para o ato desprezível dele porque é vantajoso para você ter um genro assim, hein? A mãe ficou envergonhada, mas apenas por um momento. Sim, é vantajoso. E daí? Mas eu só quero que você seja feliz, aquecida e próspera. Eu não devia ter vindo aqui, disse Michelle em desespero. Na verdade, eu deveria ter ido direto para o hotel. Não fuja, sua mãe ficou frenética. Durma na minha casa. É, e você vai ligar para seu genro favorito e dizer a ele onde eu estou? É para o seu próprio bem, a mãe insistiu. Mãe, exclamou Michelle. Se você ligar para Carlos, eu nunca mais vou falar com você de novo. Você entende? Você vai me perder para sempre. Que mulher louca, disse a mãe confusa. Era evidente que ela estava mais do que um pouco assustada com a ameaça de Michelle. Jure que não vai ligar para ele, Michelle exigiu. Então eu ficarei. Você é louca? A mãe sussurrou e acrescentou, sim, não vou ligar para ele. Eu juro. Da excitação do dia, Michelle adormeceu no segundo em que sua cabeça tocou o travesseiro. O sono era uma fuga do pesadelo que ela tinha que enfrentar na vida real. Mas, infelizmente, quando ela abriu os olhos na manhã seguinte, percebeu que o pesadelo não havia desaparecido. Havia vozes vindas da sala de estar. A voz de sua mãe e não era a voz de Carlos, mas era a voz da mãe dele. Michelle puxou o cobertor até os olhos e gemeu mentalmente. O que ela ia fazer agora? Ela não podia se esconder da sogra no quarto, e não havia outra saída. Ela não queria mostrar à sogra o estado em que acordou, despenteada e em uma camiseta amassada, com o rosto inchado do choro de ontem, sem lavar, sem maquiagem.
Mas não havia nada a fazer. Alisando o cabelo com as mãos, Michelle se recompôs interiormente e saiu do banheiro. Michelle, filha, cumprimentou a sogra ao vê-la. Bom dia, Michelle murmurou e olhou expressivamente para sua mãe. Eu pedi a você ontem de forma humana. Sua mãe fez uma cara surpresa e ingenuamente arregalou os olhos. E eu? Eu não fiz nada, ela se defendeu. Você me pediu para não contar ao Carlos que estava com você, e eu não contei. Mas então recebi uma ligação de Gladys, e não pude esconder dela. Ah, entendo, Michelle disse irritada e cruzou os braços sobre o peito. Então, o que você queria? A sogra desviou seu olhar afetuoso para a mãe de Michelle. Helena, você se importaria de deixar Michelle e eu a sós? Sim, sim, vou fazer chá para todas nós, disse a mãe de Michelle, levantando-se do sofá. Se precisarem de algo, meninas, estou na cozinha. Me chamem. E ela saiu correndo. Sente-se, Michelle, a sogra acenou para o lugar vago no sofá. Vamos conversar como mulher para mulher. Michelle sentou-se na beira do sofá e com dificuldade suprimiu o impulso de cruzar as mãos no colo como uma aluna modelo. Eu sei, começou a sogra, que Carlos fez uma coisa mesquinha com você. Entendo a dor que você está sentindo agora. Mas acredite em mim, ele mesmo está sofrendo, atormentado, incapaz de encontrar um lugar para si. Oh, coitadinho, Michelle não resistiu ao sarcasmo. Estou falando sério, Gladys assentiu. Ele está terrivelmente arrependido. Você quer dizer que ele lamenta o que eu vi, não o que ele fez, Michelle sorriu. A sogra gentilmente cobriu sua mão com a sua, esbelta e bem cuidada, com dedos longos e bonitos cravejados de anéis, com uma manicure requintada e uma pulseira elegante ao redor do pulso. Michelle, você é uma garota adulta agora. Vamos encarar a realidade. Os homens traem o tempo todo. Michelle se contorceu como se tivesse levado um tapa. Não é verdade, ela exclamou. É verdade. Sua sogra acariciou sua mão e falou em um tom tão afetuoso como se estivesse falando com uma pessoa mentalmente doente. É verdade. Essa é uma desculpa para maridos que traem suas esposas e as fazem aturar isso, Michelle objetou energicamente. E, na verdade, se você não é assim, se você ama sua mulher, não há como você trair. Você simplesmente fica enjoado de outra mulher. Gladys balançou a cabeça. Carlos ama você. Ele te ama muito. E desse grande amor ele entrou nas calcinhas da minha melhor amiga, Michelle retrucou. É tudo culpa da sua amiga. Ela envolveu meu menino, seduzindo-o. Ele é apenas humano. Ele cedeu a uma fraqueza momentânea. O homem não é um animal, Michelle retrucou. Ele pode e deve lutar contra tais fraquezas. E agora? O que aconteceu, aconteceu. Não há como voltar atrás. E o que você vai fazer? Perguntou cautelosamente a sogra. Vou entrar com o pedido de divórcio, Michelle respondeu confiante. Gladys ofegou e ficou pálida. Divórcio? Por uma coisinha tão pequena? Michelle juntou as mãos e balançou a cabeça. Para mim, não é uma coisinha pequena. É traição. Nunca vou esquecer isso. Querida, disse Gladys suavemente, você ainda é muito jovem, por isso julga tudo de forma tão categórica. Você só vê preto e branco no mundo. Mas, na verdade, nem tudo é tão inequívoco. Acredite em mim, a principal coisa em um homem não é a fidelidade, mas o fato de que, no final, ele volta apenas para você, apesar de todos os seus hobbies. Do que você está falando? Michelle se estendeu chocada. Aceitá-lo sempre que ele voltar de outro hobby? É impossível. É possível, Gladys assentiu tristemente. Eu consegui, e você também conseguirá. Michelle olhou para sua sogra sem acreditar em seus ouvidos. Você está dizendo que... Sim, a mulher assentiu novamente, escondendo a tristeza em seus olhos. O pai de Carlos me traiu durante todos os anos do nosso casamento. E você tolera? Não o deixa? Não entendo. O que há para entender, filha? Não é fácil ir para o nada quando você está acostumada a viver no luxo. Nunca trabalhei um dia na minha vida.
Meu marido me mima, me veste como uma boneca, compra joias para mim, me leva para fazer compras na França e na Itália. Ele cuida de mim e dos nossos filhos, nos proporciona uma existência mais do que decente, luxuosa. Não me preocupo com ele sobre um pedaço de pão diário. Com ele, tenho certeza do amanhã, estabilidade e paz de espírito. O preço não é alto demais por essa chamada estabilidade, Michele questionou. Você está pagando por isso com sua própria humilhação. Eu sei com certeza que ele me ama, respondeu Gladys firmemente. Bom amor, Michele balançou a cabeça ironicamente. Sim, amor, repetiu sua sogra com firmeza. É só que ele, como qualquer homem, precisa de um pouco de adrenalina, impressões frescas. Não, sinto muito, Michele disse lentamente. Eu simplesmente não posso. Não serei capaz de fingir que nada aconteceu. Você pode fazer isso, mas eu não posso. A traição de Carlos sempre ficará entre nós, e provavelmente não será a única, pelo que você diz sobre a natureza dos homens. Não há homens no mundo que sejam fiéis a uma única mulher, a sogra estava claramente ficando irritada. Isso é utopia. Bem, então eu sou uma idealista ingênua, Michele rebateu. Mas eu só quero um relacionamento onde um homem seja fiel apenas a mim. Eu preciso de tudo ou nada. Michele se levantou do sofá, deixando claro que a conversa havia terminado. Garota estúpida, disse sua sogra com irritação. Talvez estúpida, mas não quero viver com um traidor. E não vou, Michele deu de ombros e acrescentou mentalmente, e não vou ter um filho dele. Ela tinha certeza de que se Carlos e sua família descobrissem que ela estava grávida, nunca a deixariam ir embora. Pelo contrário, Carlos a amarraria de mãos e pés e a trancaria em casa, mas não lhe daria o divórcio. Então, significa que ela fez a coisa certa não contando a ninguém sobre a gravidez, nem mesmo a sua própria mãe. Mas e Raquel? Não, Michele confiava que sua amiga não falaria nada. Michele, Gladys, vamos tomar chá? O rosto curioso de sua mãe apareceu pela porta. Michele foi silenciosamente para o banheiro. O que está acontecendo? Sua mãe sussurrou atordoada. Oh, Helena, sua filha é uma espécie de burra teimosa, não uma mulher sábia, pronunciou a sogra irritada e também se levantou do sofá. Não vou tomar chá, obrigada. Preciso ir. E ela saiu apressadamente do quarto. Quando Michele tomou banho, ela começou a fazer as malas. Sua mãe ficou preocupada. Para onde você vai? Tenho que resolver um assunto, Michele respondeu evasivamente, não querendo dizer à mãe que pretendia visitar uma clínica de mulheres. Que assunto? A mãe não acreditou nela. Que assunto você pode ter agora, além de como se reconciliar com seu marido e voltar para casa, para a família? Mãe, eu vou resolver isso sozinha, Michele retrucou suavemente, mas firmemente. Não aguento se você também começar a me dar lições sobre o tema todos os homens traem, as mulheres devem ser indulgentes com suas pequenas fraquezas. Oh, Michele, que tola você é, a mãe balançou a cabeça tristemente. Você vai arruinar toda a sua vida com suas próprias mãos e vai se arrepender depois. Talvez eu vá, Michele não argumentou. Mas não posso fazer de outra forma. Há vários anos, ela vinha consultando um excelente médico que a aconselhava e dava conselhos sobre sua gravidez planejada. A clínica era particular e a qualidade dos serviços prestados era de primeira linha. É verdade que Carlos reclamava que um ginecologista homem era uma escolha terrível, mas o Dr. Ben-Og realmente era um excelente especialista, então seu marido teve que aceitar. Michele decidiu ir a este médico em particular. Ele a conhecia bem e poderia dar conselhos realmente valiosos sobre como e quando se livrar de seu problema. Michele inconscientemente colocava a palma da mão na barriga repetidamente, como se tentasse sentir a nova vida que havia nascido ali. Mas, é claro, o prazo ainda era muito curto. Talvez eu deva manter o bebê, afinal, de vez em quando o pensamento passava por sua cabeça. Mas Michele imediatamente se lembrava que muito em breve ela estaria divorciada e deixada sozinha, e ser mãe solteira não era tão fácil. Além disso, a criança sempre a lembraria da traição de seu marido. Michele tinha certeza disso. Não, ela simplesmente não aguentaria. Então, era necessário resolver esse problema o mais rápido possível e esquecer tudo o que aconteceu. Ela não ficaria perdida.
Ela se divorciaria, encontraria um emprego, alugaria um apartamento. Ela viveria perfeitamente bem sem Carlos. Sem adiar o assunto, ela ligou e marcou uma consulta com o Dr. Og. Felizmente, ele poderia atendê-la hoje. Quanto mais perto ela chegava da clínica, mais nervosa ficava. Suas mãos ficaram frias, seus joelhos tremiam e sua boca ficou seca. Vai ficar tudo bem, Michelle sussurrou baixinho para si mesma. Estou fazendo tudo certo. Mas essa conversa consigo mesma ajudou pouco. À medida que se aproximava do consultório do Dr. Og, Michelle ficava mais assustada. Havia mulheres grávidas felizes com rostos brilhantes, e ela se sentia como uma traidora porque não queria manter seu bebê. Ao chegar ao consultório, ela bateu com uma mão trêmula. Entre, veio a voz do Dr. Og de dentro. Michelle abriu a porta, entrou no consultório e ofegou. Carlos? Bem, olá, minha querida esposa, disse seu marido, rindo e se aproximando dela. Michelle olhou para ele confusa. Como ele tinha vindo aqui? Como ele sabia que ela estava vindo? Sabe, Carlos sorriu inocentemente, eu decidi assistir ao seu primeiro ultrassom para admirar nosso futuro bebê. Michelle ficou literalmente sem palavras. Você não se importa, não é? Interveio o Dr. Og, que estava sentado à mesa. Na verdade, não é incomum que maridos venham ao ultrassom com suas esposas. Isso até aproxima os cônjuges. Seu marido decidiu surpreendê-la vindo. Obviamente, o médico não sabia nada sobre o conflito entre eles, assim como não sabia que Michelle estava escondendo sua gravidez de Carlos. Com licença, ela disse, recuperando-se. Meu marido e eu podemos sair por 5 minutos? Preciso dizer algo a ele em particular. Por que sair? O médico ofereceu gentilmente. Vocês podem conversar no meu consultório. Enquanto isso, vou pegar alguns resultados de exames de um paciente meu. Voltarei logo e podemos continuar. Obrigado, doutor, Carlos assentiu agradecido. Michelle cerrou os punhos imperceptivelmente, com raiva de seu marido ou de si mesma por subestimar sua perfídia, ou talvez do Dr. Og em geral. O médico, sorrindo benevolente para ambos, saiu do consultório. Como você adivinhou que eu estava aqui? Michelle perguntou a Carlos. Carlos deu de ombros. Elementar. Você descobriu sobre a gravidez e mais cedo ou mais tarde teria que aparecer no consultório do seu médico. Liguei para a clínica e verifiquei o horário da sua consulta. Como seu marido, sou bem conhecido aqui, então eles não esconderam isso. E a gravidez? Como você soube da gravidez? Michelle perguntou baixinho, pensando freneticamente sobre quem poderia ter contado a ele. Poderia ser Raquel? Mas ela prometeu ficar quieta. Carlos riu suavemente. Você espalhou testes de gravidez positivos por todo o banheiro, querida. Se você soubesse como eu fiquei feliz quando os vi. Finalmente conseguimos. Ele tentou acariciar sua bochecha, mas Michelle recuou bruscamente. Não me chame de querida e não me toque, ela disse. Carlos balançou a cabeça, ainda não se acalmando. Pensei que um novo dia te traria aos seus sentidos. Michelle, querida, pare de fazer birra. Não podemos brigar mais. Vamos ter um bebê em breve. Devemos cuidar um do outro e nos amar pelo bem do nosso futuro filho. Michelle sentiu náuseas, seja por suas palavras ou devido à toxicose. Não vamos cuidar um do outro nem nos amar, Carlos, ela disse. E não haverá nenhuma criança. O rosto de seu marido mudou. O que você está dizendo? O que você ouviu? Vim marcar uma consulta para interromper a gravidez. Só para você saber. Não ouse nem falar sobre isso. Ou o quê? Michelle olhou em seus olhos ardentes de raiva. Ou você vai se arrepender? Ele estreitou os olhos de forma pouco amigável. E o que você vai fazer comigo? Ela cruzou os braços sobre o peito. Você não tem o direito de me proibir. Sim, eu tenho, ele rosnou. Este é meu filho também e não vou deixar você se livrar dele. Minha família precisa de um herdeiro, e há apenas um herdeiro da minha família, e ele está na sua barriga. Michelle instintivamente cobriu a barriga com as mãos. E se for uma menina? Carlos balançou a cabeça teimosamente. Não pode ser uma menina.
Eu sou um homem de verdade. Eu só gero meninos. Se você estiver grávida de uma menina, então definitivamente não é minha e você concebeu com outra pessoa. Você não é normal, Michelle disse com medo, recuando em direção à porta. Ela nunca tinha visto seu marido assim antes. Isso é completamente anticientífico. Vamos descobrir, Carlos sorriu predatoriamente. Então, de repente, agarrou o braço de sua esposa com força, não permitindo que ela escapasse. Agora vamos esperar por este médico simpático, Dr. Og, para quem você está sempre fazendo olhos e sorrindo. Vamos fazer um ultrassom e descobrir tudo. Eu estou fazendo olhos para ele, Michelle ficou indignada. Não coloque isso em mim. Você é quem me traiu. Eu vou me divorciar de você. Só tente, Carlos rosnou. Você vai se arrepender muito. Você é minha mulher e está carregando meu filho, e eu não estou acostumado a me separar do que é meu. Além disso, você não consegue se virar sem mim de qualquer maneira. Bloqueei seu cartão bancário. Você não trabalha, minha querida. Como vai viver se divorciar de mim? Você não terá nem dinheiro suficiente para pagar a conta nesta clínica. Naquele momento, a porta do consultório se abriu e o médico que retornava apareceu na soleira. Bem, vocês tiveram sua conversa? Ele perguntou afavelmente. Podemos prosseguir com o ultrassom. De repente, Michelle sentiu uma dor aguda no abdômen. Com um suspiro involuntário, ela se dobrou ao meio. Parecia que ela tinha sido perfurada por dentro. Horrorizada, ela viu uma mancha vermelha se espalhando em suas pernas. Felizmente, o Dr. Og reagiu rapidamente. Ele correu para Michelle em um salto, pegando-a e impedindo-a de cair. Em seguida, abriu a porta com um chute e gritou para o corredor: Maca. Urgente. Paciente grávida sangrando. A dor não diminuía, só se intensificava. Então Michelle sentiu-se caindo na escuridão salvadora. Ela acordou em um quarto de hospital, com uma intravenosa em sua mão. Sua palma automaticamente pousou em sua barriga, como se verificasse se o bebê ainda estava lá. Mas o que poderia ser sentido em um estágio tão precoce? Michelle não sabia se ainda estava grávida. Ela avaliou como se sentia. Nada mais parecia doer, mas talvez fosse o efeito do anestésico. De repente, ela ficou petrificada com o pensamento de que poderia ter perdido o bebê. Que estranho! Agora que o bebê estava em perigo, ela percebeu que não queria perdê-lo. Lágrimas vieram aos seus olhos, sua garganta se contraiu e Michelle soluçou alto. Ouvindo isso, uma enfermeira apareceu de algum lugar no canto do quarto. Você voltou a si? Como está se sentindo? Como está meu bebê? Michelle perguntou com dificuldade, não reconhecendo sua própria voz. A enfermeira olhou em direção à porta. Vou chamar o Dr. Og. Ele explicará tudo. Ele me pediu para chamá-lo quando você acordasse. Michelle ficou fria. Aparentemente, havia problemas com a criança, afinal. Se não houvesse nada de errado com a gravidez, ninguém precisaria ser tão secreto. Ela cerrou os dentes, lutando para não chorar alto. Será que ela realmente tinha perdido seu bebê? A porta do quarto se abriu silenciosamente e o Dr. Og se aproximou rapidamente da cama. Como você está, Michelle? Ele perguntou. A criança, ela sussurrou, olhando para ele com olhos infelizes. Meu bebê. Você tem uma ameaça de aborto, o médico informou com uma expressão preocupada. Mas Michelle se agarrou à frase como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. Uma ameaça, mas não um aborto em si? A criança está viva? Sim, mas não quero dar-lhe falsas esperanças. A situação é bastante complicada e tenho que avisá-la que para salvar sua gravidez, você terá que ficar no hospital. Não posso lhe dar alta nessas condições. O sangramento pode recomeçar a qualquer momento. Eu concordo, Michelle assentiu apressadamente. Era a melhor opção para ela. Ela não ia voltar para casa com Carlos, e o hospital era uma oportunidade de ficar sozinha e pensar sobre tudo o que havia acontecido. Quando pensou em Carlos, ela franziu a testa. E meu marido, ele ainda está aqui? Não, eu disse a ele que enquanto você dormia, ele saiu para comer alguma coisa. Michelle agarrou bruscamente o braço do médico, fazendo-o estremecer de dor.
Dr. Og, tenho um enorme favor para lhe pedir. Prometa que vai cumpri-lo. Ele ficou surpreso, mas cautelosamente respondeu: depende do que você pedir. Michelle juntou os braços na frente do peito em um gesto de súplica. Por favor, diga ao meu marido que perdi o bebê. Os olhos do Dr. Og quase saltaram das órbitas. O quê? Por favor, Michelle implorou novamente. Quero que ele pense que não estou mais grávida. Você é minha única esperança. Por favor, faça isso por mim. E não apenas dizer em palavras, se você pudesse mostrar a ele algum tipo de atestado também. Na verdade, eu não tenho o direito de fazer isso. É um engano e um abuso de cargo, o Dr. Og começou, mas notando as lágrimas de Michelle, ele apressadamente acrescentou: talvez você possa me contar o que aconteceu com você? Por que você decidiu por esse engano? Se suas razões parecerem convincentes, posso considerar seu pedido. Michelle fungou e assentiu. Tudo bem, vou lhe contar tudo como é, e você decide o que fazer. Tendo ouvido a triste história de Michelle, o Dr. Og ficou em silêncio por um longo tempo. Entenda-me, ela disse preocupada. Não quero passar minha vida com um homem que vai me trair, e ele vai. Na família deles, isso não é considerado vergonhoso, e as mulheres obedientemente toleram porque os homens as sustentam. E eu não quero ser como elas. E Carlos? Carlos nunca me deixará ir se souber que estou grávida. Ter um filho atrasará o processo de divórcio. Tenho medo, ela segurou a respiração. Tenho medo que ele possa simplesmente tirar o bebê de mim. Ele tem dinheiro, conexões. Então você está determinada a manter a gravidez? Esclareceu o Dr. Og. Michelle assentiu. Sim, claro. Se eu perdesse o bebê, tudo seria muito mais fácil. Isso desataria minhas mãos. E eu realmente queria me livrar dele. Mas agora, quando estou em perigo de perdê-lo, de repente percebi que não poderia deixar isso acontecer. Este é meu bebê e ele ou ela merece nascer. Michelle pressionou as mãos contra o peito implorando. Por favor, Dr. Og. Se você não me ajudar, então ninguém pode. Estou simplesmente presa. Não tenho apoio algum. Naquele instante, houve uma batida na porta do quarto. Ela se abriu impacientemente e Michelle se assustou ao ver Carlos. Você acordou? Ele perguntou exigente. Como você está se sentindo? Michelle congelou temerosa, desviando o olhar de Carlos para o Dr. Og. Sua esposa, o médico começou, você vê, há uma coisa. O que aconteceu? Carlos correu até ele. Ela está bem, não está? Michelle ficou tensa, esperando pela resposta da qual seu destino dependia. Sua esposa está bem, o Dr. Og respondeu lentamente. Dentro de Michelle, tudo afundou com decepção. Então o médico tinha decidido não ajudá-la. Bem, ele tinha todo o direito de fazê-lo. Carlos brilhou. Ótimo. Quando posso levá-la para casa? Não vou para casa com você, ela disse rapidamente. Mas Carlos fez olhos assustados e sibilou, calha a boca. Você vai fazer o que eu disser. O médico, que estava observando esta cena, tossiu e disse, Carlos Gomes, eu não terminei. Sua esposa está relativamente bem, mas a criança, infelizmente, a gravidez não pôde ser salva. As sobrancelhas de Carlos se ergueram. O que você disse? Infelizmente, sua esposa perdeu a criança, o Dr. Og repetiu firmemente. Sua víbora, Carlos desviou o olhar para Michelle, e ela congelou de horror. Nunca antes ela tinha visto Carlos tão enfurecido. Nunca ele havia falado palavras tão duras com ela, nunca insultado. Sonhamos com um filho por tantos anos, e você o perdeu. Para que você serve? Sua idiota, não consegue nem cuidar da sua gravidez. Ele se inclinou como se fosse bater nela. Carlos nunca havia batido em Michelle antes, e ela ficou tão confusa que nem sequer pensou em fechar os olhos. Mas, felizmente, a mão de seu marido foi interceptada pelo Dr. Og com um aperto de ferro. O que você está permitindo? Ele sibilou. Como você fala com uma mulher, seu selvagem? Saia imediatamente do quarto e não ouse incomodar a paciente novamente. Ela precisa de descanso.
Se você não sair, vou chamar a segurança e eles vão expulsá-lo daqui. Aparentemente, havia algo no olhar do médico que Carlos preferiu acreditar. Assim que a porta se fechou atrás dele, Michelle chorou do estresse que havia experimentado. Vamos, acalme-se, Michelle, disse o médico, entregando-lhe um pacote de lenços. Está tudo atrás de você. Não vou deixar aquela fera machucá-la. Obrigada, Michelle disse com dificuldade entre os soluços. Você me ajudou tanto. Vou continuar ajudando você. Vou conseguir o atestado que você precisa e depois vou ajudá-la a começar uma nova vida, encontrar um lugar para morar e algum trabalho para que você não tenha que depender dele. Prometo que seu marido não descobrirá que você está grávida. 5 anos depois. Estava ensolarado, quente e aconchegante no parque. Michelle e Raquel estavam sentadas em uma mesa em um café de verão, saboreando sorvete, conversando alegremente e observando as crianças. O filho de Raquel e a filha de Michelle estavam pulando na cama elástica, gritando alegremente. Você pode imaginar, Raquel de repente se lembrou, vi Paula ontem. Não me diga, Michelle ficou surpresa. O nome de uma ex-amiga espetou seu coração com uma memória desagradável. E como ela está? Para ser honesta, dá pena de olhar para ela. Ela nunca se casou, não tem filhos. Ela trocava de homens, mas eventualmente ninguém a quis. Ela vive sozinha, leva uma vida desregrada, bebe muito, ganha alguns bicos. Michelle deu de ombros. Bem, não é culpa de ninguém. Não quero me alegrar e dizer que ela mereceu tudo isso, mas o que vai, volta. Ela queria me privar de toda a felicidade, meu marido, uma vida próspera, e acabou na sarjeta. Sim, acho que você está certa, Raquel assentiu. Ela sempre foi rancorosa e invejosa. Vejo Carlos muito também, por sinal. Quando Michelle ouviu o nome de seu ex-marido, ela olhou interrogativamente para sua amiga. Onde? A nova amante dele é nossa vizinha. Ele a visita frequentemente na hora do almoço. Michelle balançou a cabeça. Carlos não mudou nada. A pobre esposa dele, Raquel comentou. Mas Michelle objetou, não é pobre de forma alguma. Tenho certeza de que ela sabia no que estava se metendo. Este é o destino de todas as mulheres da família deles, suportar maridos que traem e receber dinheiro e presentes deles em troca. E também ter filhos. Parece que ele já tem 2 deles. 3, Raquel lembrou. Michelle pensou, se você contar Maria. Maria era o nome de sua filha, mas Carlos não sabia que ela existia. Assim como a própria Maria não fazia ideia de quem era seu pai biológico. Ela estava acostumada a chamar uma pessoa completamente diferente de um papai. Você não se arrepende de tê-lo deixado, então? Sua amiga perguntou. Claro que não, Michelle sorriu. Só depois de me divorciar de Carlos é que percebi o que significa ser verdadeiramente amada. Mamãe? O papai está aqui, veio a voz sonora de Maria da cama elástica. Michelle desviou o olhar e viu bem alegremente jogando sua filha para cima e pegando-a no ar, enquanto ela gritava de alegria. Tenho que ir, Raquel, ela sorriu afetuosamente para sua melhor amiga. O marido está esperando. Observando Michelle se levantar cuidadosamente da mesa, apoiando sua barriga de 7 meses de gravidez, Raquel suspirou suavemente. Você é uma garota de sorte, Michelle. Seu marido te adora, tira o pó de você. Você tem um bom emprego, uma linda filha crescendo, e em breve haverá um filho. É tudo graças a ele. Michelle riu e olhou para seu marido. Um anjo da guarda chamado Ben. Mais precisamente, Dr. Og. Meu médico que se tornou meu salvador mais tarde, um amigo fiel e depois um amante marido. Só com ele percebi o que é quando você é respeitada e valorizada, e não apenas impensadamente coberta de presentes para calar sua boca. Amar uma pessoa é suficiente, e você não precisa de mais ninguém no mundo inteiro. Observando a família que se afastava, Raquel ficou emocionada e sorriu. O marido gentilmente apoiava sua esposa grávida com um braço e com a outra mão segurava firmemente a mão de Maria. Vendo essa família, se é claro não contar o 4º membro que ainda estava na barriga de sua mãe, Raquel pensou que sua amiga realmente